Hatifá, arrebatamento. Shiur, lição. Estudo. Helekbet, parte 2. Leiam em suas casas, né? O Sefer Matityahu, livro de Mateus, capítulo 25, tá? Capítulo 25. Et Amaser Vea Shemen Zait, ou o dízimo e o azeite, né? Vea Maaser, Vea Shemen Zait, o dízimo e o azeite, né? 10%, dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais, a Nefesh Agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Ete aí, a Nefesh, a salvação é de alma. Derashá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua, né? A Mashal Shel Eser Betulot, a parábola das 10 virgens, né? Et Maaser Ve'ashemen Zait, o dízimo e o azeite 10%. Derashá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua. Mashal Shel Eser a Kisharonot, ou Mashal Shel Eser Aksharonot, a parábola de 10 talentos, não é? E Et Amaser Ve'ashemen Zait, o dízimo e o azeite 10%, dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais. A Nefesh Agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Ayeshu Ahishel a Nefesh, a salvação é de alma. Sof Aderashá a Nevuit, ou o fim do sermão profético. Et Achaim Netzer, o Et Aeshel Aolam, a vida eterna ou o fogo do mundo. Baruch Hashem é muito forte, mas é muito grande, né? Onde, quando virá o nosso rei, não é? E dirá, né? Apartai-vos de mim, vós que não praticais Torá, não é? E ali haverá pranto e ranger de dentes. Baruch Hashem. Então temos que ter a emuná bem Yahushua, né? Veatirgul Torá, né? A fé em Yahushua e a prática de Torá. E não apenas, né? A emuná bem Yahushua, e não apenas a fé em Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja. Então a gente observa o sono da apostasia nos últimos dias, né? O sono da apostasia nos últimos tempos. Ao longo da escritura de Yahweh, vemos que dormir é um eufemismo para apostasia. Vide Sefer Yeshayahu, né? Livro de Isaías 29:10. Vamos a ele. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 29:10. O texto assim dispõe: Nevuim, Neged, né? Profecia contra a infidelidade de Yahudá e a promessa de livramento. Leamos.
porque Yahweh derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, né, Anevim, e vendou as vossas roshim, ou cabeças, né, os videntes, né, Baruch Hashem. Então os entendimentos ficaram cegos, né? Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 29, 10. E agora vamos para Romanos, né? Sefer Romiyah, em plena Brit Hadashah. Lemos aqui Taná, a escritura hebraica. Agora vamos para a Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada. Sefer Romiyah, livro de Romanos 11, 8. O texto assim dispõe, né? De Sião virá a Goel, o libertador, a Atid Shel a Israel, né? Futuro de Israel. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Sefer Romiyah, livro de Romanos 11, 8. Leiamos, como está escrito: Elohim lhes deu um entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Sefer Romiyah, livro de Romanos 11, 8. Concordando com Taná, né? Concordando com a escritura hebraica. Então a parábola do ladrão da noite é parte de uma seção da escritura, né, que começa Besefer Matitiahu, né, em livro de Mateus 24, 42, e termina em Sefer Matitiahu, livro de Mateus 25, 13, onde Yahushua ilustra o fato de que o Messias virá mais tarde do que o esperado e pegará o povo dormindo, pois esperava que ele viesse antes, né? Pois esperavam que ele viesse antes. Este tema é primeiramente apresentado por Yahushua no versículo 42. Tá certo? Besefer Matitiahu, em livro de Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem Adenechem, ou vosso soberano. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24, 42. Depois, Besefer Matitiahu, em livro de Mateus 24, 43. Sabei, porém, isto, que se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua bet ou casa. Então, Yahushua dá a parábola do ladrão da noite. Então, no verso 44, né? Por isso ficai também vós apercebidos, né? Porque numa hora em que não penseis virá Ben Adam, o filho do homem, né? Então, no versículo 44, que acabamos de falar aqui, né? De ler e falar,
evidentemente, né, ou consequentemente, e Yahushua reforça o tema, né? Besefer Matitiahu, né? Em livro de Mateus 24, 45 a 51. Baruch Hashem. Olha só, vamos, já havíamos lido, né? Vamos reler, né? Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá a benada no Filho do Homem. Derachá nevoit nemeshechot, o sermão profético continua. Machal shel avadim, a parábola dos trabalhadores. Quem, pois, ó servo fiel e prudente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o soberano pôs sobre os seus serviçais para a tempo lhes dar ou dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele evede ou servo a quem o seu soberano, quando vier achar assim fazendo. Behemet, vos digo, em verdade, que o porá sobre todos os seus bens, mas aquele outro, mal evede ou mal servo, disser em seu leve coração, meu soberano tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, virá o soberano daquele evede ou servo num dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja. Então Yahushua dá a parábola do servo fiel e prudente. Nesta parábola, o Messias também vem depois do esperado pelo evede ou pelo servo, nos versículos, de acordo com os versículos ou versos 48 e 50, para encontrar um evede ou servo apóstata. Versículo 48 e 49. E finalmente Yahushua dá a ilustração das 10 virgens. Mateus, os Matitiahu 25, 1 a 12, na qual o noivo vem depois de que as virgens esperavam. As virgens, somente 5 delas são nitidamente crentes. Depois, 5 delas têm óleo na lâmpada. O noivo vem e encontra as virgens dormindo. Apesar de muitas delas ainda terem óleo nas lâmpadas, elas pensaram que o Messias viria antes e caíram em sono de apostasia, né? O grave perigo da mentira pré-tribulacionista, ao contrário de ensinar um arrebatamento pré-tribulacionista, esta seção da Escritura nos avisa que muitos do povo esperarão pelo Messias antes dele vir, pré-tribulacionismo, e quando o Messias na realidade vem após a tribulação, isto é, depois do esperado, eles caem em apostasia. Os pré-tribulacionistas têm sido enganados dentro do cristianismo, de que a Escritura ensina de que o Messias resgatará da tribulação aqueles da mesma, né? Antes da mesma acontecer. Os pré-tribulacionistas têm sido enganados dentro do cristianismo de que a Escritura ensina que o Messias os resgatará da tribulação antes da mesma ocorrer. Quando a tribulação chegar e eles percebem que isto não ocorreu, muitos perderão a emuná ou fé e acharão que o Eterno desistiu deles e por isso não foram arrebatados, ou ainda pior, que a Escritura mentiu. A Escritura, né, de Yahweh é verdadeira. Então, ou seja, a decepção deles os fará se desviarem, cairão no sono da apostasia, né? Besefer Guiliana, em livro de Revelações 3:3, lemos: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobrevi
ou desculpem, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta passagem claramente se refere ao texto de Sefer Matitiyahu, o livro de Mateus 24, 42 a 44. Aqui o Messias está se referindo à comunidade de Sardes, né? Ou a sinagoga de Sardes, ou seja, a Beit Knesset, né? Sinagoga, ou seja, crentes genuínos, né? E indica que ele virá em um momento em que a comunidade, né, ou a sinagoga, não o espera. Então, a implicação da expressão se não vigiares é de que o Messias virá após a tribulação, ou seja, veja, se não vigiares, prestem bem atenção, é a de que o Messias virá após a tribulação, ou seja, depois do esperado, e encontrará crentes dormindo, né? Apóstata, né? O grande Shabat, né? O milênio e a vinda do ladrão na noite. Então agora vamos para Sefer Kefa Bet, né? Livro de 2 Pedro, né? Sefer Kefa Bet, ou em livro de 2 Pedro 3:10, lemos, né? Virá, pois, como ladrão o dia de Arro, no qual o domo passará com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, a terra e as obras que nele há serão descobertas. Aqui o dia em questão refere-se ao dia de 1000 anos, né? O reino do milênio, né? A Shabbat e a Gedol, né? Vide segunda Pedro, né? O Sefer Kefa Bet, ou o livro de 2 Pedro 3:8. Vamos ler. Sefer Kefa Bet, livro de 2 Pedro 3:8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Iarro é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. A Boshel Iarro é o texto que assim dispõe a vinda de Iarro, o criacionismo do soberano Iarro Elohim. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, e também Besefer Terrilim, né? Em livro de Salmos 94. Livro de Salmos 44, né? Bem-aventurado o homem que faz de Arro a sua confiança, né? A sua tikvá, ou a sua esperança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas, mentirosos. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 44. Ou, desculpem, espera lá. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 94, tá? Então aqui apaga.
Vamos voltar um pouquinho aqui, ou adiantar, caso 90. Sefer Tehillim, livro dos Salmos, 94. É Tzadi. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Olha só. 1000 anos são como um dia para Elohim. Olha só, porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Justamente o que está fazendo, o que está falando lá na Brit Hadashah. Olha, que coisa incrível, não é? Baruch Hashem. Então é assim, ó. A tribulação passa assim, ó. Que muitos nem perceberão. Então, Sefer Tehillim, livro dos Salmos, 94. Agora, Sefer Giliana, livro das Revelações, ou ainda livro do Apocalipse, 22 e 7. Vamos para lá. Sefer Giliana, livro das Revelações, ou livro do Apocalipse, 22 e 7. Dois e 7. O texto assim dispõe: a Satã ze takua al idi elef shinaim, ou Satanás é preso por 1000 anos. Anemanim shel Ayahushua, os fiéis do Salvador. Dicotomia holística significa alma e corpo integrais, nefesh veruach integrais. A nefesh agaf é alma e o corpo, ser humano bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Yeshua e shel anefesh. A salvação é da alma. Olha, para aqueles que dizem que até nisso, né, que a nefesh, né, se aplica ao corpo e também ao espírito, então, por favor, então só dá corpo e espírito. Por mais que isso for a verdade, ou se fosse verdade, então teríamos duas características, né? De corpo e espírito mesmo, né? Servindo a nefesh ou alma para as duas, né? Venhamos e convenhamos. Baruch Hashem, Baruch Haba, mas literalmente a nefesh, né, representa a pessoa, tá certo? O corpo, portanto. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Bom, vamos continuar. Sefer Giliana, livro das Revelações, 22 e 7. Ele prendeu a Dracon, o dragão, a antiga serpente, que é a Setam, o diabo, e Setam, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá? E agora no 7. O texto assim dispõe: a Satã ze muvas leolam vaed. O Satanás é derrotado para sempre. Dicotomia holística integrais, nefesh veruach integrais. A nefesh agaf é ao meu corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, que espírito semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Yeshua a nefesh, a salvação é de alma, tá? Então aqui, ó, em Sefer Giliana, livro das Revelações, 27, versículo 7, ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Este dia de 1000 anos começa com a segunda vinda de Mashiach, de acordo com Sefer Giliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações, 19:11. Leiamos.
Yahushua, o texto assim dispõe, Yahushua me netzah lechayah venavi sheker, né? O Salvador vence a besta e o falso profeta. Sefer Guiliana, livro das revelações, 19, 11. E viu Shamaim, ou domo aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Baruch Hashem. E agora, no 22, repetindo, não é? Ou seja, Sefer Guiliana, livro das revelações, 22. Ele prendeu a Dracon, né, que é a antiga serpente, que é Setam, né, o diabo, né, que é a Setam, o diabo, e Setam, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, tá? Sefer Guiliana, livro das revelações, 22. E termina com a destruição da terra por fogo, né? Em Sefer Guiliana, livro das revelações, 27. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E 21, 1. Sefer Guiliana, livro das revelações, 21, 1. O texto assim dispõe: Hadash Shamaim Ve'ahadash Eretz, ou seja, o novo domo e a nova terra plana. Shamaim Ve'ahadash Eretz Shatuha, o novo domo e a nova terra plana, né? Hadash Rekia Vea Hadash Eretz Shatuha, o novo domo e a nova terra plana. Então, Sefer Guiliana, livro das revelações, 21, 1. E vinha o novo Shamaim, ou domo, e uma nova terra, né? Porque já se foram o primeiro Shamaim e a primeira Eretz e o mar, né? Já foram o primeiro céu, né? E a primeira terra, e o mar já não existe. Sefer Guiliana, livro das revelações, 21, 1. Aqui a expressão o dia do soberano virá como ladrão, em 2 Pedro 3:10. Vamos ler novamente. Segunda Pedro 3:10. Virá, pois, como ladrão o dia de Arro, no qual o Shamaim passará com grande estrondo, e os elementos arderão e se dissolverão, e a Eretz, ou terra, e as obras que nela há serão descobertas. Sefer Kefabet, livro de 2 Pedro 3:10. Definitivamente, né, se refere à segunda vinda, né, de Mashiach, e ao final de tribulação e ao início do novo milênio, né, naturalmente 1000 anos. Este não é um ladrão que virá sorrateiramente e em silêncio, né? É um ladrão, abre e fecha aspas, né, que fará que o céu, né, a Shamaim, ou domo, passe como um rugido,
Assim, ó, no estralar de dedos, em outras palavras, e em Sefer Guiliano, o livro do Apocalipse 16:15, lemos: eis que venho como ladrão. Bendito, né, Baruch? Ou bendito aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez ou vergonha. Esta passagem ocorre no texto dos eventos do dia de 1000 anos mencionado a anteriores, né? Então, além disto, esta passagem também reflete um ladrão que chega depois do esperado e encontra um povo apóstata. O alerta de Rav Shaul, ou o Rabino Paulo, o Rabino Shaul, né? Conhecido equivocadamente como apóstolo Paulo, né? Porque apóstolo é grego, né? Bom, enfim. Pula essa. Continuemos. Sobre a apostasia dos últimos dias. Finalmente, em Igeret Arishoná Le Tessaloniquiam, né? Ou 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 10. Leamos. Espera lá. Sefer Shel a Tesaloniquian Aleph, livro de 1 Tessalonicenses, página 1868. Achei. Primeira Tessalonicenses 5, 2 a 10. Né? Já lemos a anterior, não é? Mas vamos lá. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do soberano virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo shalom e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, Ahim, ou irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. Porque todos vós sois Binei Or ve Binei Yom, né? Filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da emuná, ou fé, né? Da couraça, a emuná, ve'achava, né? Da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, né? A tikvá e Yeshua, né? Ou a esperança de salvação, porque Elohim não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso soberano Yahushua Hamashiach, né? Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Archive, ou agora, né? Em leitura desta passagem, devemos relembrar a passagem do ladrão de noite, ao qual esta passagem claramente faz alusão. Vemos então uma profecia sobre o surgimento da heresia do pré-tribulacionismo. Logo aprendemos que os que apostarem, né? Os que apostatarem da emuná, ou fé, ficarão entorpecidos pela doutrina da shalom e segurança, e vão cair em apostasia quando o Messias não chegar tão breve quanto
o esperado, mas ao invés disto vier sobre eles a repentina destruição. É uma possibilidade, algo que eles aparentemente acreditavam que iriam escapar. Neste ponto, eles percebem ter caído no sono da apostasia. Neste ponto, eles parecem ter caído no sono da apostasia. Muitos deixarão a fé ou emuná quando os pré-tribulacionistas ficarem desapontados ao perceberem que entraram na tribulação ao invés de escapar dela, em um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas espere, veja, 1 Tessalonicenses 5:1, esta seção inteira da Escritura se refere ao momento em que acontecerá o arrebatamento. Então, vamos localizar primeiro, né? 1 Tessalonicenses. Página 1868, 1.868. Então aqui já achei. Primeira Tessalonicenses 5. Sefer Shel Thessalonikian Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 5, 1. Mas arriam, ou irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, né? Aí segue do 1 em diante, né? Esta seção inteira da escritura de Arros se refere ao momento em que acontecerá o arrebatamento, de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque Iarro mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao toque de chofar de Elohim, e os que morreram em Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro de Iarro nos ares, e assim estaremos para sempre. Iarro com Iarro, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas Devarim, Milim, ou palavras. Sefer Shel Thessalonikian Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 4, 18, né? O Sefer Sefer Shel Thessalonikian Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Na realidade, este capítulo muda de 1 Tessalonicenses 4, 18 para 5, 1, no meio de um parágrafo. O ladrão na noite e os dias, Noé, etc. A referência à parábola do ladrão da noite em 1 Tessalonicenses 4, 16, né, e 5, 10 também é muito importante, né? No 10, por exemplo, quem morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Esse é o 10, não é? Também é muito importante, por outro motivo, esta referência nos dá um certo contexto para o acontecimento do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A parábola do ladrão da noite em
o Besefer Matitiahu, em livro de Mateus 24:43, acontece num grande segmento de Matitiahu, ou Mateus 24:29 a 25:46, o qual claramente discute a vinda de Mashiach ou a vinda de Messias após a tribulação. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:29, o ladrão da noite, de Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:42 a 44, vem no momento em que é como os dias de Noé antes do dilúvio. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:37 a 41, né? Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:42 a 51. Lucas também discute este tempo, Ayom Noah, né? Como os dias de Noé. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:37 a 41, não é, que é igual a Sefer Luke, ou livro de Lucas 17:26 a 36, né? Lucas continua dizendo que aqueles que são levados, né, em Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:37 a 41, é igual a Sefer Luke, né, ou livro de Lucas 17:26 a 36. Serão consumidos por aves de rapina, né? Sefer Luke, né? Ouvide, né? Em Sefer Luke, livro de Lucas 17:37, né? Que é igual a Sefer Matitiahu 24:28. Estes homens consumidos por aves de rapinas serão aqueles que se levantarão contra Israel e serão destruídos na segunda vinda, né? De Mashiach, vide Sefer Guiliana, livro do Apocalipse 19:11 a 21, especialmente Sefer Guiliana, livro do Apocalipse 19, 17, 18 e 21, né? Então, o momento da vinda do ladrão é, portanto, a segunda vinda de Messias, descrita em Apocalipse 19, 11 a 21. Uma vez que o momento do evento do ladrão em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10 é parte do evento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. 1 Tessalonicenses 5, 1 claramente diz que 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10 se refere ao momento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Então, o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 é simplesmente parte da vinda de Mashiach, ou é simplesmente parte da vinda de Messias, e após a tribulação, e não antes dela, logo após ao Hatifá, né? Arrebatamento. Mas antes vamos ler aqui algumas passagens, né? Besefer Luke, né? Em livro de Lucas. (17, 26 a 36). Sefer Luke, livro de Lucas, 17, 26 a 36. Vamos romper o protocolo aqui para variar, mais uma vez, e vamos para o Sefer Luke, né? Livro de Lucas, né? Em plena Bissora, ou Boas Novas, Boas Notícias, né? Sefer Luke, livro de Lucas, 17, 26 a 37, leiamos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias
a Ben Adam ou do filho do homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos, né? Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, o domo, né? Fogo e enxofre o destruiu a todos, né? Assim será no dia em que a Ben Adam ou o filho do homem se há de manifestar naquele dia. Quem estiver no eirado, tendo os seus bens, bebete em casa, não descerá para tirá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos, né, da mulher de Ló. Qualquer que procurar preservar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, né? Perguntaram-lhe, né? Onde há Adeneno, né? Nosso soberano, o soberano nosso? E respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome. Bendito seja, não é? Vamos aqui, este foi um destaque, vamos aqui fazer um redestaque, não é? Porque esse Sefer Luke, livro de Lucas 17, 26 a 36, corresponde ao que lemos já antes do Sefer Matityahu, livro ou implica, né, na questão do Sefer Matityahu, o livro de Mateus 24, 37 a 41, tá? E agora vamos redestacar, não é? Aqui, espera lá, o Sefer Luke, né, livro de Lucas 17, 37, perguntaram-lhe, né? Onde Adeneno, né? Nosso soberano? E respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Sefer Luke, né? Livro de Lucas 17, 37, que corresponde ao Sefer Matityahu, o livro de Mateus 24, 28. Estes homens consumidos por aves de rapina serão aqueles que se levantarão neged Israel, contra Israel, e serão destruídos na segunda vinda. Vide, né? Sefer Guiliana, o livro das Revelações 19. Espera lá. Sefer Guiliana, livro das Revelações 19, 11 a 21. O texto assim dispõe, Yahushua, né? A Nefilat Shel Bavil, né? Ou a queda de Babilônia, Simha Shel Malchut Shamayim, alegria do reino do céu, ou Simha Shel Malchut Rekia, né? Ou alegria no reino do domo. Sefer Guiliana, livro das Revelações 19, 11 a 21. Yahushua Menetza Lechaya Venevi Sheker, né? Yahushua, o Salvador, né? Vence a besta e o falso profeta. Vamos aqui destacar Sefer Guiliana, livro das Revelações 19, ou
Sefer Guiliana, Livro das Revelações, capítulo 19, os versos ou versículos 17, 18 e 21. E vinha o Malar em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo, Malar é anjo, tá? Todas as aves que voavam no meio do Shamaim, vinde ajuntai-vos para a grande ceia de Elohim, para comerdes carnes de Melechim, ou reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E agora o 21. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Tá bom? Então aqui, ó, Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 19. Vamos redestacar aqui também o verso 12. Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 19, 12. E os seus olhos eram como chama. Não, pera lá, vamos ver o 11 também. E vi o céu aberto e o cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, né? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, Yahushua, né? E que ninguém sabia senão ele mesmo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, poucos sabem deste nome, né? E estava vestido, no verso 13, de um talit agedol, né? De um grande manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Adevar Elohim, é a palavra de Elohim. Yahushua é a palavra de Elohim. Verso 14, seguiam-no os exércitos que estão no Shamaim, Beshamaim, ou no domo, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro, Malachim, anjos, né? De sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ele as nações e as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do El Shaddai, Elohim Todo-Poderoso. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. No 16, no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Melech Amelechim, Rei dos Reis, né? Vem Adonai, Adenim, o soberano dos soberanos, Baruch Hashem. Então aqui isso consta, olha, sobre as aves, né? Sefer Guiliana, em Livro das Revelações, 19, do 11 ao 21, tá? Leiam com calma em suas beitinhas, bentot e casas. Baruch Hashem. Então, uma vez que o momento, né, do ladrão em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10 é parte do evento de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18, e 1 Tessalonicenses 5, 1 claramente diz que 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10 se refere ao momento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Então o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 é simplesmente parte da vinda de Mashiach, e após a tribulação, e não antes dela, logo após o ratifá, né? Arrebatamento. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então aqui estamos concluindo, tá certo, a Helek Bet, né? A parte 2, e agora vamos para a Helek Gimel, né? A parte 3, né? Helek Gimel, parte 3, Shalom, Shalom.